Olá, boa noite. Voltamos. Tive um probleminha de internet aqui, mas já retornamos ao nosso segundo episódio. Boa noite. Gente, vocês estão me ouvindo? Eu entrei há 5 minutos atrás, mas eu tive um problema de internet. Sinaliza pra mim, vocês estão conseguindo me ver bem? Tá me ouvindo? O som tá ok? Retornando aqui a transmissão pelo YouTube e também pelo Instagram. Boa noite a todos. Bem-vindos. Boa noite. Bem-vindos à nossa série Protagonismo Feminino. Nós vamos falar hoje de ativação do poder multidimensional. Vamos entender um pouquinho do ciclo da base da sobrevivência. Se você está chegando aqui agora e você não me conhece, não conhece o nosso trabalho, então eu sou Wanda Bezerra, sou terapeuta naturopata holossistêmica e aqui nessa série Protagonismo Feminino nós vamos falar do episódio 2. Então eu vou conversar com vocês hoje, tá, sobre a primeira etapa do ciclo que você constrói na sua vida. E pode até ser que o grande problema da sua vida, a sua vida seja emperrada justamente nesse ciclo que você também não tem clareza e eu vou te ajudar nesse processo. Né? Porque muitas pessoas, né, mulheres em específico, ficam presas nessa etapa, né, da nossa pirâmide aqui de crescimento evolutivo. Então, muitas mulheres ficam presas a essa etapa e não conseguem sair do lugar. Mas também não sabe o que está acontecendo de errado, passa uma vida inteira estagnada, arrastando aquela vida, aquela frustração, aquela vida mais ou menos, mas você não consegue sair do lugar, não consegue enxergar qual é o problema. E nessa série, tá, de 7 lives de protagonismo feminino, eu vou te ajudar a você entender a fase da sua vida que você se encontra e qual é a grande questão que está empacando a sua vida aí. Então, boa noite. Boa noite, boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá tudo certo? Então, bora lá. Bora direto ao ponto para a gente poder entender como é que funciona o ciclo de todo mundo, né? De todo ser humano. E dentro desses ciclos, né, naturais da vida humana que a gente passa, por que uns decolam e outros ficam na estagnação? Né? E isso causa verdadeiras limitações, frustração, né? Tanto na vida da pessoa de ordem material, quanto mental e quanto emocional. Qual é a limitação e frustração material que eu me refiro? A pessoa não consegue crescer, expandir financeiramente, né? Ela deseja comprar o carro, a casa, o apartamento, ela deseja viajar, então o mundo material dela fica limitado. Ela não consegue prosperar, acessar a abundância como ela deseja. E o mundo mental, né? O que eu estou me referindo no mundo mental? É a nossa mentalidade, né? Como que você pensa sobre você, sobre as coisas, sobre a sua vida? Será que a tua mentalidade ela é limitada ou é uma mentalidade expansiva? Vamos falar disso hoje aqui também. E a questão emocional, que quando a gente tem uma mentalidade limitada e que nos leva a uma vida travada, emocionalmente também a gente cai. Então é um ciclo, né? Vamos dizer que é um triângulo. Quando uma ponta não está bem, a outra também tende a não ficar. E aí a gente precisa, né, nós mulheres precisamos ajustar tudo que se requer na nossa vida para que nós possamos viver o protagonismo feminino e com propósito. O que é isso? Viver o protagonismo. É entender você como um todo hoje, a sua posição, o seu lugar no mundo. E quais são os seus propósitos? Você tem vivido eles? Você tem se realizado através dos seus propósitos? Você tem transbordado uma vida que te realiza através dos seus propósitos ou não? Então, bora hoje refletir aqui, minha rainha. Então, é o seguinte, vai trazendo o seu reinado, traz aqui todos os seus recursos, físico, mentais, emocionais, traz tudo que você tem aí, deixa o seu coração quentinho aqui junto comigo até o final, porque essa live vai ser de grande contribuição para a sua vida, disso eu tenho certeza.
Porque você vai conseguir identificar qual é a fase que você está paralisada nesse momento. Né? Onde é que você está estagnada? E além de você enxergar a fase que você não está conseguindo expandir, que está paralisada, que está travada, você também vai identificar o que você precisa fazer para ajustar. Então, você vai sair do lugar que você está agora, né? De inconsciência, de questionamentos. Como que eu faço para mudar a minha vida? Nós estamos, assim, na reta final já, entrando no último trimestre do ano. Vamos pensar assim. E o que é que você construiu? Será que você conseguiu bater aí os 90% da sua lista de Réveillon? Ou será que você vai virar o ano de novo só na expectativa e no desejo? Se for assim, o que vai acontecer? O ano vai acabar, você vai olhar para trás, não construiu nada, não efetivou, não bateu as suas metas e de novo você encerra o ano frustrada, desejando que aquele ano acabe logo, desejando que aquele ano termine para começar outro, acreditando que um ano novo será vida nova. Será? Não será. Não será vida nova. O seu ano 2024 vai ser a sequência de 2023. Porque o que muda é apenas o calendário. Mas se a gente não mudar todo um contexto físico, mental e espiritual, não há de fato uma mudança real na nossa vida. Você concorda comigo sobre isso? Escreve para mim aqui. Você concorda de que se não há ação, não há mudança? E ficar só na esperança, a gente acaba arrastando uma vida na frustração? Na esperança de, se Deus quiser, vai dar certo. Claro que Deus quer. Ele é maravilhoso. Ele é incrível, ele é pura consciência, ele é divino. É claro que ele quer. E o que é que nós estamos fazendo para conseguir trazer todas essas bênçãos que nós desejamos, essas realizações para a nossa vida? Porque ficar sentada, com a bunda na cadeira, rainha, esperando que as coisas caem no seu colo, e na concepção de que Deus vai mandar na hora certa, Ele vai mandar na hora certa, na hora que você estiver pronto, na hora que você estiver pronta. Do contrário, se você não se preparar, não vai vir para você. Então, se esse tema de hoje te interessa, você fica aqui até o final comigo. Traz todos os seus reinados para cá, suas capacidades, seus recursos internos. Traz o seu coração com a sua verdade, para que a gente possa entender o que está acontecendo nesse momento, né? Para que você tenha a mudança que você tanto deseja. E eu vou pedir para você com carinho, com amorosidade, deixa aqui o seu comentário para mim, deixa o seu curtir. Participa comigo dessa aula, para que eu possa conhecer também um pouquinho mais de você, da onde você está falando, qual cidade, porque eu quero muito ajudar você. Nossa série de hoje, estamos no episódio 2 do protagonismo feminino. E especificamente nós vamos falar do ciclo base da sobrevivência. Será que você já conseguiu sair dessa pirâmide, desse pilar de sobrevivência e está pronta para transbordar e expandir a sua prosperidade? Vamos entender aqui comigo. Fica aqui comigo até o final. Mas antes disso, eu quero relembrar, tá? O que eu trouxe como conceito na nossa aula passada, no episódio 1, sobre ativação do poder multidimensional da mulher. O que é isso? Vamos repassar só para você, né, adentrar dentro desse tema comigo. O que é multidimensionalidade que eu estou trazendo, né? É o que possui mais de 3 dimensões, ou então o que tem a capacidade de abranger, né? Abranger. E aqui nós estamos falando sobre múltiplos aspectos. Eu vou falar com você sobre corpo, alma e mente, para que a gente possa modelar essa tríade e trazer esse protagonismo feminino para sua vida. Mas para que eu quero viver o meu protagonismo? Primeiro, você precisa viver a sua essência. Você precisa encontrar seus propósitos, seu propósito de vida. Encontrando o seu propósito de vida, você vai transbordar. Você vai transbordar para o mundo os seus dons e talentos, a sua verdade.
E você trabalhando naquilo, transbordando para o mundo naquilo que você gosta, você atinge a sua realização. Porque não tem coisa pior. Vamos lá conversar aqui assim. Conversa de comadre. A gente trabalhar num serviço, num trabalho que a gente detesta. Que a gente tem que levantar na segunda-feira e já pensar e sentir. Nossa, que droga, que saco, né? Eu tenho que ir para aquele lugar de novo. E aí você vai arrastada de energia e motivação, porque você está trabalhando naquilo que você não ama, que você não gosta, que não te realiza. E a única coisa que vai te realizar é você viver o seu propósito de vida. Quem aqui está vivendo já hoje o propósito de vida, está trabalhando no que gosta? Porque é prazeroso demais a gente trabalhar no que a gente gosta. Quando eu fiz transição de carreira, aos 42 anos, já estou indo para 46, eu estava me sentindo muito desconectada de mim. Eu não sabia o que fazia sentido para mim, assim, o que eu poderia fazer que iria realizar a minha vida. E eu fui justamente me conectar ao meu propósito no pior momento da minha vida, quando eu me encontrei com síndrome do pânico e quando eu me encontrei com depressão. E eu tomava remédio para dormir, e eu tomava sublingual, né? Chegava a tomar 2 por dia para sair daquela crise de ansiedade. Então foi na minha pior fase que eu me encontrei. E pode ser o seu caso aí agora. Pode ser que você esteja atravessando agora algo muito difícil, mas você pode ter certeza que o momento difícil é um convite da espiritualidade para te entregar algo muito grandioso, algo muito valioso. E se você abrir o seu coração para isso, se você permitir enxergar o que é que tem para você nesse momento de dificuldade, de dor, de problema, você vai encontrar a solução do que você está buscando. E você vai encontrar as respostas. Então foi no meu pior momento de dor que eu encontrei a minha essência. Encontrando a minha essência, eu descobri o meu propósito. E ao descobrir o meu propósito, eu consegui transbordar para o mundo algo que fazia sentido para mim. Algo que deixava e deixa, né, que é o que eu estou vivendo hoje, o meu coração quentinho. Que eu desligo essa live assim, de verdade. Eu desligo com o coração assim transbordando. E eu até me emociono porque eu falo, poxa, que foi demais. E eu consegui entregar o meu melhor. E se a pessoa que entrou aqui, eu tenho certeza que ela recebeu uma gota da minha amorosidade e que a minha mensagem, que seja uma frase, bateu no coração dela. E que pode ser um despertar e uma mudança transformadora também na vida dela. Então, não tem preço você viver o seu propósito de vida. Mas viver uma vida arrastada tem um preço. E nada que vale a tua paz vale a sua vida. Quando o que você tem que viver custa a tua paz, custa caro demais. Quando aquilo que você precisa desenvolver, você está perdendo uma parte de você, ou seja, alguma coisa pelos outros, por uma questão, por uma circunstância, por um problema, que seja temporário. Mas seja muito temporário. Porque às vezes a gente tem que dar uma parada mesmo na vida. Às vezes a gente tem que dar uma freada nos nossos objetivos pessoais para abraçar algo, né, ao nosso redor, que seja do filho, que seja do marido, que seja da família. Mas tudo isso tem que ser num tempo pré-determinado, porque se você passar uma vida se colocando em segunda opção, ou então na sua última lista de prioridade, no último lugar lá da sua lista de prioridade, tem algo errado. Tem muito algo errado. Eu te convido, dá uma paradinha e dá uma olhada se você está vivendo isso. E a gente não consegue perceber se a gente está vivendo isso ou não se a gente não parar. Sabe quando chega aquele momento que você tem que parar? Parar para respirar? Parar e abaixar o volume do mundo? Porque
Porque se você não abaixar o volume do mundo, você não consegue perceber o que você está vivendo. Os transtornos, os problemas, porque te engole, te massacra, te passa no moedor e você vai nessa avalanche de coisas. E só depois de muitos anos, talvez à base de remédio para dormir, depressão, que você fala, eu não aguento mais, para. Eu preciso de ajuda, socorro. E não é feio pedir ajuda, dizer que precisa de apoio. Não é feio. Tem um livro, Brené Brown, que fala, né, sobre a coragem da gente ser imperfeito. É verdade, a gente tem que ser muito corajosa para assumir que a gente não é perfeita. E que a gente pode mostrar fragilidade e que não é fraqueza. E que a fragilidade, na verdade, vai te dar a oportunidade de ser abraçada por alguém. Vai te dar a oportunidade de alguém te colocar no colo e dizer, eu posso te ajudar. Mas enquanto você estiver vivendo a força da Mulher Maravilha, enquanto você estiver colocando a capa da guerreira, você vai sangrar. E as pessoas vão te enxergar como guerreira, mas não vai enxergar as suas quedas. Só você conhece as suas quedas, as suas dores. Quando você coloca a tua cabeça no travesseiro e você chora as suas dores. E às vezes a gente olha para o lado, a gente não enxerga ninguém de confiança que a gente pode conversar, que a gente pode abrir o coração e falar, eu não aguento mais. Às vezes a gente não encontra. Mas também, às vezes, a gente não quer encontrar. Porque a gente quer vestir a vida inteira a força. Mostrar que é forte, mostrar que não cai. Pra quê? Pra quem que você quer mostrar, que você quer convencer que você é forte demais? Isso é uma bobagem. Não perca tempo com isso. Porque no final das contas, acredite, no final das contas, o que você vai colher vai ser frustração. No final da conta, você vai se entregar para a situação e vai chegar toda partida, toda quebrada. E não é sobre isso a vida da gente. Nós não estamos aqui para evoluir pela dor. Nós podemos evoluir pelo amor. A partir do momento que a gente nos enxerga, nos acolhe com amorosidade e com menos julgamento. Então, quando nós, nos encontramos cheia de limitações, cheia de frustrações, em todas as áreas da nossa vida, tanto no mundo material, quanto mental, emocional, você pode ter certeza que o seu espiritual também está na lama. Porque o que sustenta o nosso pilar, o que sustenta a nossa força é o nosso espiritual. Você tem a certeza disso? E eu fui descobrir isso da pior forma, porque eu frequentava, muitas casas religiosas que no final das contas não me completava, porque se a religiosidade, ou melhor, se a espiritualidade não estiver dentro de você, não é fora que você vai encontrar. Você pode ir todos os dias na missa, você pode ir todos os dias no centro espírita que você talvez frequente. Seja qual for a sua religião, eu não quero me ater aqui a isso, a religião, e nem julgar. Eu só estou dizendo que você pode estar todo dia, ou uma vez por semana, seja a frequência que for, lá, batendo no peito. Nossa, eu vou lá orar, eu vou lá agradecer. Hoje é dia de agradecer. Para com essa mentira, que esse blá blá blá. Não é no domingo que é dia de agradecer. É agora. É o seu momento presente, porque o amanhã você pode não ter. O amanhã pode não chegar para você. Então, se você tiver alguma coisa para agradecer, faça isso agora. Agora. Eu não tenho nada para agradecer. Poxa, como que você está sendo ingrata. Você está respirando aí agora, sem aparelho na cara? Hein, rainha? Me conta, você está conseguindo respirar? Uau, então você tem saúde. Um bom momento para você agradecer agora. Se você não reconhece isso, então você está doente, sabe do quê? Da alma. Então para mesmo, para tudo, para o mundo
baixa o volume e escuta o teu coração. Ele deve estar bem vazio. Mas voltando aqui no nosso tema de hoje, que é o nosso segundo episódio, aqui hoje vai ser incrível, porque eu vou te ajudar a você identificar qual é a fase que você está paralisada. A fase que você está aí, ó, estagnada, vida travada. Se for seu caso, você fica aqui comigo. Agora, se a sua vida estiver maravilhosa em todos os aspectos e você acha que você não precisa melhorar nada, não é para você. Porque eu quero entregar aqui mais de 1 hora de conteúdo que eu quero transbordar essa aula de hoje muito mais. Eu quero me esperar hoje para te ajudar, para cair a ficha para você. Fica comigo então. Ó, eu falei aqui, tá? Eu relembrei aqui sobre o nosso poder, né, multidimensional da mulher e o que ele é. Porque a nossa intenção aqui, tá, é você conseguir ativar esse seu poder. E ao final desses 7 episódios, você vai ter claramente, tá, todas as suas questões na mão. Com muita clareza. Você vai olhar para a tua vida e vai falar, entendi aonde é o problema. É aqui, é aqui, é aqui. E o sobretudo entender não é pegar a bucha e levar para casa, né? Então eu vou te ajudar a você ter clareza e vou te ajudar a trazer a solução. E aí vai precisar da rainha, não da guerreira, da rainha aqui, tomar as suas ações, tomar o seu poder de empoderamento para si, tá? E eu quero agora, vamos começar, tá? Já fazendo as nossas análises, tá? Eu quero que você tenha clareza. Então, você vai identificar, eu vou trazer uma imagem aqui para você agora. Eu quero que você identifique nesta imagem. Vamos trazer aqui. Isso. Né? Está aqui de frente a você uma pirâmide. Certo? Essa pirâmide é a de Maslow. Alguém já ouviu falar dela? Compartilha comigo aqui. Vamos conversar. Me fala se você já ouviu falar dessa pirâmide. Se você conhece. Né? É a pirâmide de Maslow. E ela é composta por 5 degraus, né? Nessa divisão que você está enxergando aí. E sendo aqui, ó, a mais básica, né? Que está no nível básico, que é a primeira de baixo para cima, estão as necessidades básicas. E no topo dela, tá? Está, né? O mais alto nível, que é a nossa autorrealização. Boa noite. Está a nossa autorrealização. Eu trouxe ilustrativo assim pra gente falar rapidinho sobre ela, que é o quê? A primeira, né, base da pirâmide aí tá mostrando o quê? Uma pessoa dormindo e tem do lado aí alguns itens das suas necessidades básicas, comida. Então, as pessoas que se encontram nessa base dessa pirâmide aqui, né, que Maslow representa como hierarquia das necessidades, ele foi criado com um conceito, né, pelo psicólogo americano Abraham Maslow. E ele diz para nós que, né, através dessa pirâmide, determina as condições necessárias para que cada ser humano atinja a sua satisfação pessoal ou profissional, porque o objetivo mesmo final para todo mundo, independente de qualquer pessoa, de qualquer ser humano, é a autorrealização. É chegar no topo dessa pirâmide. Então nós temos a necessidade básica aí bem embaixo, onde a pessoa só se preocupa em comer, beber, dormir e sexo. Ela se preocupa basicamente com isso. E para ela se preocupar com isso, ela está presa no quê? Provavelmente é uma pessoa que ainda está na fase de assalariada, ela está presa no salário, ela não tem liberdade financeira. Então, ela ganha o seu salário só para pagar suas despesas básicas. Comer, beber, dormir, né? E cuidar também de alguns prazeres. Sexo. E assim, para a gente chegar na autorrealização aí no topo dessa pirâmide, a gente tem que passar todas as fases, né? E lá na ideia de Maslow, vamos, né, conversar sobre como ele desenvolveu isso. Então, ele trouxe esse conceito porque ele entende que nós, humanos, né,
Nós vivemos para satisfazer as nossas necessidades. E o objetivo, né, de conquistar essa sonhada autorrealização plena é o topo do topo. Então a gente imagina, estamos aqui na base da pirâmide, para a gente poder passar para o próximo nível, a gente precisa vencer o nível anterior. E assim sucessivamente. Então o objetivo de qualquer ser humano é a gente passar pela nossa autorrealização. Vou te perguntar, você que está aqui, qual fase dessa pirâmide você acredita que você está, né? Essa pirâmide ela está dividida aí em 5 níveis hierárquicos e cada um tem o seu conjunto de necessidades. Onde você acha que você está? Vamos fazer uma análise. Eu trouxe de forma ilustrativa, porque aí você pode ver que quando a gente supera as nossas necessidades básicas, a gente passa para o próximo nível, que é a segurança, né? E aí a gente já tem condições de comprar uma casa, comprar um carro, a gente quer segurança também em todos os aspectos. Conseguimos isso, a gente passa para a questão social. Social também é realização de amor, relacionamentos também de amigos. A gente precisa desse contexto, né, de um reconhecimento social. Depois, superado isso, a gente vai para autoestima. Você até está enxergando aí esse homenzinho aí beijando o espelho, né? Ele se acha incrível, maravilhoso. Ele já está, como se diz, bem familiarizado com ele mesmo, autoaceitação. Ele se acha incrível, ele tem autovalorização, a autoestima dele está lá em cima. E depois, superada essa fase, a gente chega na autorrealização, porque nós já superamos todas as fases. Eu vou trocar agora a pirâmide para a gente poder entender mais e vai te ajudar a você identificar qual fase que você está agora. É importante que você analise junto comigo qual é a fase que você está para a gente conseguir trazer a próxima solução. Então, vou trocar aqui, tá? A imagem. Só um instante. Vamos trazer outra pirâmide mais explicativa agora para você entender. Então, falando aqui sobre as nossas necessidades básicas, né? Elas se tratam da nossa fisiologia. Então, a gente está preocupado com o quê? Comer, beber, dormir, né? E a parte sexual, alguns prazeres que a gente se preocupa. Passando para a segunda fase, a gente se preocupa com a segurança. Segurança do corpo, preocupação com a segurança do emprego, né? De alguns recursos, segurança da família, segurança em relação à saúde e segurança também em termos de comprar alguma coisa, né? Comprar casa própria para se sentir seguro. Superada essa questão, você foi lá, você já comprou sua casa própria, você já está se sentindo estabilizado. Você vai se preocupar com as questões familiares e sociais, que você precisa sentir pertencimento no grupo que você vive, que você convive. Então, você também passa a se preocupar também como que você é aceito pelo seu grupo, pela sociedade, né? Pertencimento. Superado isso, a gente passa para a estima, autoconfiança, né? E, eu sou ótima, eu sou maravilhosa, eu tô de bem com a minha imagem, tá? Então, eu já me reconheço em relação aos meus valores. Enfim, passado essa fase, a gente chega na nossa realização pessoal, que traz muitas questões de solução de problemas. Você já não tem mais os problemas das fases anteriores. Então, ali você já conquistou materialmente tudo que você deseja, você vive uma vida equilibrada, você já acessou a prosperidade, você já acessou a abundância. Lembrando que a abundância é uma energia, que você se conecta a ela ou não. Quando nós estamos com a nossa vibração elevada, paz, amor e gratidão, a gente consegue acessar a energia da abundância, porque ela está voltada também para o merecimento. E se a gente tem algum tipo de problema em relação ao merecimento, pronto. Precisamos identificar isso para sanar. Tá fazendo sentido para vocês? Diz para mim. Então, fez a sua análise? Né? Assim, falado aqui um pedacinho de cada área, né? Na base dessa pirâmide. Você conseguiu se identificar onde que você está?
né? São os elementos, cada fase dessa, né? São os elementos essenciais que todos os seres humanos buscam, todas as pessoas, tá? E a base, em especial, são os elementos considerados primordiais. Se você não superar, né, resolver essa questão da base, você não consegue ir para o próximo nível, né? São as necessidades, assim, de sobrevivência. Então, a maioria das pessoas estão nessa base da pirâmide, preocupados com a sua sobrevivência. Se ela não trabalhar, ela não come. Se ela não correr atrás, né? Como é que tem aquela frase? Se eu não correr atrás do prejuízo, eu não pago as contas. Então, tá aqui, ó, na primeira, né? Depois, segunda, superando uma, você vai subindo nessa escala. Aí você vai de encontro com a sua realização pessoal. E por que você acredita, né, que você para, que você estaciona num estágio e não consegue avançar para o próximo nível? Você já identificou aqui, certo? Qual é a base da pirâmide? E você deve estar se perguntando, bom, o próximo nível meu agora tá claro para mim. Nessa pirâmide de Maslow, você já sabe qual é o nível que você vai, né, vai expandir, que você vai evoluir. E pode ser que você esteja estagnado em alguma fase. Alguém arrisca um palpite? Se você já parou para pensar, por que você está parada? Vou trazer 3 perguntas para você. Pode ser que te traga a resposta. Será que é sua mentalidade que fez você estacionar em alguma dessas fases? Será que te falta aí mentalidade de sucesso, mentalidade expansiva? Ou será que são as suas potencialidades? Segunda opção. Eu não sou boa o suficiente. Eu não estudei. Eu estudei muito, mas depois eu parei o meu desenvolvimento. E a terceira opção, será que é o seu espiritual? Qual é desses 3 pilares você acredita que pode estar estagnando você hoje? Aqui nós chegamos, né, no fator, num ponto assim exato. Porque a sua estagnação está também nas suas mãos. E o que está dirigindo a sua vida? Primeiro a gente tem que trazer uma autorresponsabilidade, né? Que ninguém é culpado pelo nosso fracasso. Ninguém é culpado pelo momento que você está vivendo agora. Fato é que é responsabilidade total nossa. Nós escolhemos o tempo todo coisas, pessoas, circunstâncias. E quando nós escolhemos, nós somos responsáveis. Então, a boa notícia é que quando você está acessando o seu sucesso, você também é responsável. Mas eu só consegui isso por causa de fulano. Não, você conseguiu isso por causa de você. O fulano foi algumas variáveis externas que podem ter vindo ao seu encontro. Porque o universo, ele conspira a favor das suas ações e das suas escolhas. Faz sentido? E se você é responsável pelo seu sucesso, que ninguém traz e coloca no teu colinho aí, minha rainha, o seu sucesso, a sua prosperidade, a sua abundância, ninguém coloca pra você, embrulha de presente e te entrega, é você a responsável. E quando dá treta também, quando o negócio tá ferrado, é você também. Agora, vamos lá, vamos aprofundar um pouquinho mais. Então, se, né, nós chegamos no ponto exato aqui, que a sua estagnação está nas suas mãos, o que está dirigindo a sua vida hoje? Bora direto ao ponto. São suas crenças limitantes. O resultado da sua vida hoje, ela é resultado das crenças que você tem, sejam elas expansivas ou limitantes. Eu tô partindo do princípio que tem alguma área da sua vida que tá ferrada. Tem alguma área da sua vida que você tá infeliz. Pode ser o casamento, pode ser a profissão, pode ser o relacionamento com o seu parceiro, pode ser seu financeiro, pode ser tantas coisas, tantas áreas. E se tá ruim, não tenha dúvida que o que dirige a sua vida são as crenças que você carrega. Então, olha só.
Na segunda-feira, no episódio 1, se você perdeu, assiste, tá? No feed aqui do Instagram e tá aqui também, tá? Tá com episódio 1 no YouTube. Assiste, porque eu mostrei, né, que a mulher, assim como todo ser humano, passa por setênios de idade. Nós falamos aqui as fases do setênio, aonde é que deu treta na sua vida, onde é que deu BO. E aí você chega lá nos seus 42, né, a 49 anos, na sua crise de identidade. Você chega lá nos seus questionamentos, mas isso tem uma resposta, tá? Nessa aula anterior a essa, tá? Então, ao longo de cada setênio, você vai vivendo suas descobertas. Eu falei em detalhes, trouxe a árvore da vida desenhado para você identificar todas as suas fases. É massa a aula anterior, tá, gente? Assiste. E aí, em resumo, né, nessa árvore da vida, você vai buscar um lugar ao mundo numa determinada idade. Depois, no próximo setênio, você vai buscar conquistar o seu espaço. E por fim, numa determinada idade, você vai consolidar, tá? Com o seu propósito de vida. Você vai consolidar todas as suas questões com o seu propósito de vida. E aí você vai viver as suas realizações. Você vai transbordar. Gente, não tem preço. A vida fica mais leve. A vida tem outro sabor quando a gente para de arrastar, quando a gente para de ficar forçando as coisas, forçando as pessoas a fazer as coisas que a gente quer, forçando as pessoas a viver com a gente, forçando os outros a aceitar a gente. Você precisa entender. Não, vamos parar com esse negócio de ficar iludindo e tentando colocar energia nas coisas que não te competem. Ficar gastando a sua energia para tentar mudar marido, tentar mudar os filhos, mudar pessoas no trabalho. É uma perda de energia. E na hora que você descobre isso, como que o mundo, o universo, o fluxo do universo funciona, aí você entra nesse fluxo e as coisas param de ficar pesadas. Aí para de ficar pesada na sua vida, tá? Você já chegou aqui nessa pirâmide, nós explicamos ela para você. E você já trouxe as suas respostas. Tô certa disso? Qual é a fase que você está parada aí? Se você não resolver essa fase, você não vai para o próximo nível. Para quem chegou agora, essa é a pirâmide de Maslow, que mostra as necessidades básicas que a gente tem. A primeira base vai até a realização, tá? A realização de tudo que a gente deseja. Mas o que acontece, né? Vamos bater a real. Infelizmente, isso não acontece de uma maneira simples assim para a maioria das pessoas. A vida nem sempre é fluida. As dificuldades são tantas, e posso te falar, essas dificuldades são criadas porque nós criamos. É a gente que embola o meio de campo. Porque a gente não entende como que tudo funciona, nós somos energia. E nós atraímos aquilo que nós sentimos. E nós atraímos aquilo que a gente tem medo. O nosso campo é quântico. E ele tem uma assinatura vibracional. Como que isso funciona, Wanda? Através do que eu penso, vira sentimento. Através desse sentimento, eu emito uma vibração. Sendo ela alta ou baixa, como se fosse uma assinatura vibracional minha, que pertence a mim, você tem a sua. Isso bate, essas ondas batem, são ondas, tá? A física quântica explica isso. Vai para o universo e volta para você de igual teor. Então, o que eu penso, realmente eu crio. Só que não da forma que você está pensando. Ah, a lei da atração, esse negócio é uma baboseira. Não, não é. Mas, na verdade, para você trazer a lei da atração para sua vida, primeiro você vai ter que entender a lei da vibração, que é a lei primária de todas as coisas. O que eu vibro, por exemplo, vou trazer um exemplo, aquilo que eu mais tenho medo de acontecer é o que vai acontecer na sua vida. Louco isso, né? Isso é uma verdade. Nossa, eu morro de medo disso, de repente aconteceu. Claro que aconteceu, porque você criou isso.
Você criou no teu campo mórfico. E aí vem para você aquilo que você está vibrando. Tá com medo aí? Transforma essa vibração em outras coisas, tá? Então, a verdade é que nem sempre é fluido para as pessoas, né? Para a maioria das pessoas. Por quê? Primeiro, que as pessoas não têm conhecimento. Segundo, que as pessoas vão vivendo no automático. Isso chama Matrix. E terceiro, que a vida fica tão embolada, o trem fica tão arrastado, que a gente não consegue ter consciência do que a gente está fazendo e criando. E aí os problemas vão nos engolindo, né? Então, é verdade, a maioria das pessoas não tem uma vida fluida. Mas, de modo geral, a maioria também arrasta. E assim, né, nós continuamos a nossa caminhada, falando, chorando, reclamando e pedindo para Deus ajudar. Você acredita mesmo que Deus não te ouve? É claro que te ouve. Mas o que acontece então? É porque o seu clamor está na dor. E lembra, quando você está clamando, reclamando, você está emitindo uma frequência de baixo nível, que muito provavelmente é uma frequência umbralina, de dores, medo, raiva, ódio. E o que você vai atrair de volta para você estando nessa vibração ferrada, além de espíritos negativos, obsessores do seu lado, porque tá na mesma frequência, mais problemas de igual teor do que você já tem. E aí você arrasta uma vida, né? E você arrasta pensando, que mundo difícil é esse? Que mundo pesado. Não é verdade? Você sente isso? Eu já senti muito. Não tem problema de contar pra você, não. Conto tudo aqui pra você. Trago minha vivência aqui pra você, assim, toda semana. Quantas vezes eu falei, meu Deus, mas é isso mesmo? A gente nasceu pra sofrer, né, nesse mundo. Nascer, crescer, casar, pagar conta, ter filho e morrer. Eu falava isso. Quem aqui nunca pensou assim? Né? Que o negócio tá tão ruim e parece que a gente vive para pagar a conta. Vocês já viveram essa fase? Conta pra mim. Que eu já. Não, já, mas isso aí é passado. Isso é passado, porque cada boleto que eu pago hoje, eu olho pra ele com gratidão e escrevo atrás dele. Anota essa dica, tá? Você vai escrever em cima de um boleto seu. Obrigada, obrigada, obrigada 3 vezes. E vai escrever os números 741520 e vai pôr o número 8 no final. Esses números são números Gravoboys. O mundo é matemática pura e ele tem energia, ele tem frequência e ressonância. Mesmo que você não pagou o boleto ainda, ele chegou, você vai escrever, agradecendo, colocando a energia da gratidão nele e dizer obrigado, obrigado, obrigada. Está pago. Esse valor retorna para mim 70 vezes 7. E coloca os números do Gravoboys, que eu acabei de falar para você. Gravou? Escutou? Se não, depois volta, rebobina a fita e pega essa dica. Bora pra frente. E aí muitas coisas, né, continuam. Né? Muitas coisas continuam na sua vida como difíceis e você não vê uma maneira natural, fluida de resolver essas coisas. Você não consegue sentir leveza ou segurança para resolver de uma forma mais fluida, sem medo, sem insegurança. E aí você passa seu medo para a casa inteira, você passa a sua insegurança pro teu marido, aí a festa tá pronta, né? Porque marido que percebe que a esposa é insegura, o que acontece? Abala a relação, ele deixa de sentir, ele deixa de sentir a mulher como uma parceira forte, ele deixa de sentir admiração por essa mulher, que mostra o tempo todo fraqueza. Fica atenta com isso aí. Não tem coisa mais atraente para um homem e uma mulher que se sente segura, que se sente aberta, que tem um feminino aflorado, que deixa ele cuidar. Não tem coisa mais poderosa dentro de um casamento você dar espaço para o seu marido te cuidar. Ah, mas como é que eu faço isso? Ele é muito grosso.
talvez você viveu uma vida tomando a frente de tudo, né? Uma água que seja para pedir para o garçom, eu não peço. Eu sei pedir, claro. Eu posso pedir? Posso, mas eu não peço. Eu falo para ele, amor, eu quero uma água, por favor. E ele vai lá, chama o garçom, pede a água e me entrega. Para ele está exercitando o masculino dele. Ele está protegendo, ele está cuidando da mulher dele. E para você está exercitando o seu feminino. Você está se permitindo ser cuidada. E isso são nas coisas mais simples do dia a dia. E você fica aí, a louca, querendo, né, mostrar força para ele através do braço. Para com essa bobagem, minha rainha. Para com esse negócio. Você quer mostrar que você é independente, que você não precisa dele. Você sabe o que vai acontecer? Você só tá ferrando a sua relação. Tá? Porque não tem vantagem alguma você mostrar pro seu parceiro que você não precisa dele. Pelo contrário, deixa ele se sentir importante, amado, necessário na relação. Porque aí ele vai fazer mais por você. E não só sobre casamento, namorado. Isso quer dizer em todas as relações. Você precisa permitir que as pessoas ao seu redor assumam o seu lugar. Se for filho, é filho. Agora você passa uma vida inteira enfiando todo mundo debaixo do teu braço, a família, os parentes, os BOs. Você tá aí toda, né, quebrada, sangrando e reclamando. Ainda se passa por vítima. Vítima não prospera. Ah, mas eu já sou próxima, minha conta bancária tá cheia de dinheiro. Será? Não caia nessa ilusão que prosperidade é ter a conta bancária cheia. Não é. Prosperidade é você ter todas as áreas da sua vida elevadas e equilibradas, conectadas, fluindo. Se uma área tá agarrada, você não é próspera. Se o seu casamento tá devastado, você não é próspera. Se a sua família tá desordenada, você não é próspera. Dinheiro é uma parte da abundância. Não é só dinheiro. Abundância é tudo que há, de muito. Tudo é abundante. Quando você vê uma floresta maravilhosa, riquíssima, é a abundância de Deus presenteando você. Quando você vai no supermercado, você vê aquela bancada de frutas, legumes, isso é abundância. Tá ali para você. Tudo que você vê de muito é abundância. Dinheiro de muito é abundância. Só que abundância por si só não vai te trazer felicidade. Ela pode te trazer liberdade. Parou para pensar? Caiu alguma ficha aí para você? Então vamos entender aqui como que a gente pode fazer a nossa vida ficar mais fluida. Estamos na segunda série de 7, tá? Do protagonismo feminino. E hoje, né, nós estamos trazendo ciclos da sobrevivência. Por que eu não consigo expandir mais, crescer mais? Será que a sua pirâmide de Maslow, ela está, né, travada? Será que ela está estagnada? O que está faltando para você ir para o próximo nível? O que está faltando? Você já trouxe aí onde você está. Você já teve essa consciência, né? Então, eu falei na aula passada sobre os setênios, né? Que vai trazer para você, né? Através de cada fase da sua vida, um setênio, que você precisa, né? Buscar o seu lugar, consolidar o seu lugar, encontrar o seu propósito de vida e transbordar. Se você pulou essa fase, alguma fase do seu setênio, aos 42 anos, vai começar a bater na tua porta alguns belos. Então, quer entender mais? Assiste a aula passada. Eu tô sintetizando aqui, tá? Que a vivência, né? As nossas vivências, as nossas experiências geradas por cada setênio causa dores emocionais. Quais são os traumas, né? As questões que você passou durante a vida até aqui na sua fase de 40, 50 anos, que hoje você se encontra aí, né, sem a realização que você deseja. Hoje você se encontra estagnado,
Vamos entender o porquê, né? E essas dores, essas vivências que você passou, tá? Até aqui, até o dia de hoje, elas vão criando os seus condicionamentos. O que é condicionamentos, né? Que são os medos, as inseguranças, sentimentos de inferioridade, talvez sentimento de incapacidade. Será que você tem aí algum sentimento de incapacidade? Ouviu aí, né, alguém dizer pra você, você não é boa o suficiente nisso? Você não faz isso tão bem. Nossa, desde a infância você faz isso errado. As coisas que a gente escuta de pai e mãe, a gente arrasta. E aí a gente chega nesse setênio, a partir dos 40 anos, 42, começa a ter as crises de identidade. Se você não viveu todas as fases que você tinha para viver. Né? E tudo isso aí se resume no quê? Né? Esses medos, essas inseguranças, sentimentos de incapacidade e mais uma série de coisas são chamadas de crenças. E elas são limitantes. E elas são alimentadas toda hora, todo dia, com tudo que você já viveu. Então, vou te explicar melhor, né? Quando chega o momento, né, de você mudar de fase, desses setênios são de 7 em 7 anos, tá? Acompanha comigo. E se você deixar algumas pendências para trás, se você não tivesse desenvolvido, se você não tivesse encontrado o seu lugar no mundo, não estou falando de se encontrar no casamento, porque você não se resume ao seu casamento. Você não se resume ao seu trabalho. Você não se resume sendo filha de, mãe de. Você está casada com, você está mãe de. Só que antes disso tudo aí, você é alguma coisa. Você é um ser. Certo? Você existe. E para você ser tudo isso na sua plenitude, né, na sua máxima potencialidade, você tem que estar o quê? Completa, bem resolvida. Eu passei por isso, né? Pulei fases. Passei anos trabalhando num negócio que eu achava que era o melhor para mim. Quando chegou lá nos 40, bateu as crises. E bate mesmo, tá? Mas a vida bate com força. Eu vou falar um negócio pra você. Não vamos mascarar aqui não, porque o negócio é feio. O negócio é feio. Quando a gente começa a se julgar demais, se comparar com os outros, né, tem alguma coisa errada aí com a sua identidade. Né? Então, quando a gente deixa de se desenvolver, né, não encontra o nosso lugar no mundo, a gente não conquista o nosso espaço, independente do marido, dos filhos. Né? E se a gente não consolida isso, tá? Consolidar com o seu propósito, você vai pulando etapas. Né? E tudo o que você começa a enfrentar na vida torna-se muito doloroso. Tudo começa a ficar pesado. Começa a ficar arrastado. As crises de identidades, elas são frequentes. E vou te falar, tem gente que morre não se encontrando. Tem gente que morre, passa por uma vida inteira só fazendo pelos outros e não consegue se enxergar no processo da própria vida individual. Isso é muito grave. Né? Um exemplo, vou dar 2 exemplos para você aqui agora. Né? Mulheres que só cuidaram da família e esqueceram de si. Esse é um. Passa a vida inteira. Ela vive para a família, porque ela quer mostrar que ela é um exemplo de mulher, ela é um exemplo de mãe, ela é um exemplo de esposa. Para aí com esse negócio. Seja o seu melhor em todas as áreas, mas sem querer provar para a sociedade, para os seus amigos, para o seu marido. Porque enquanto você está querendo provar alguma coisa, você está mostrando que você tem um senso, sabe de quê? Inferioridade. Você está buscando validação das pessoas o tempo todo. Ô, gente, tô sentindo até um grilinho aqui, ó. Ninguém conversa comigo, ninguém escreve nada pra mim. Faz sentido isso aqui pra você? Escreve aqui se faz sentido ou se não faz, se você tá nesse momento, se não. Deixa eu conhecer um pouquinho vocês. Escreve aqui pra mim. E o segundo exemplo são as mulheres, né? Potências no trabalho.
que focaram no profissional desde sempre. Boa noite, Suza, linda. Então essas potências, né, de mulheres que só focam no profissional e durante uma vida inteira, né, vamos desenvolver esse raciocínio. O que acontece depois que passa a fase dela, porque ela trocou a ordem, né? Ela trocou a ordem. A mulher que só pensa em trabalhar, a mulher que só se sente como workaholic, assim que fala, né? É isso, né, gente? É uma fuga. Ela tá atolando, ela tá assim, enfiando o pé no trabalho para poder fugir de alguma questão dela pessoal. E por que são? Né? Por que ela precisa, vamos dizer, a foragida no trabalho, né? Porque ela não quer olhar para suas questões internas. Então ela troca a ordem da vida. Lembra? Em uma dessas aulas aí eu trouxe qual que é a ordem da vida. Primeiro é saúde, segundo é família e por último é trabalho. Ah, mas como assim por último é família? Né? A segunda ordem é família e por último é trabalho. Então, como é que eu faço para pagar as contas? Eu não estou dizendo que você não tem que trabalhar. Não estou dizendo que você não tem que dedicar, expandir, crescer, ajudar, né, em casa, se for o caso, se for o seu caso. Não disse isso. A primeira ordem é a saúde. Porque se você se mata de trabalhar, no final das contas, você se adoece. E uma pessoa doente, ela não tem como dedicar o melhor dela no trabalho. Ela não transborda. Não é verdade? Aquela mulher também que troca saúde pelo trabalho, que é o segundo exemplo que eu trouxe, o que acontece? Por questões de traumas lá da infância, problemas lá com a mãe, com o pai, ou necessidade de autovalidação, necessidade de provar alguma coisa para a família, ela fala, eu vou sair da faculdade, eu vou virar gente, eu vou provar que eu sou boa, eu vou ganhar dinheiro e eu não vou precisar de ninguém, eu vou provar que eu não preciso de homem para viver. Essa mulher está com um feminino ferido e está com a criança interior dela ferida. Está com a criança ferida. Ela tem que se resolver. E aí ela coloca o trabalho na frente. E ela trabalha, e ela vira uma executiva, ela vira uma empresária, e ela ganha dinheiro, e ela se torna uma potência. Sabe essas mulheres assim que você vê passando assim? Ela passa num carro muito poderoso, e ela é muito bem vestida, ela é muito, né, bem alinhada, e ela é inteligente. Essa mulher, ela colocou o trabalho na frente, aí bate lá nos 35 anos, a biologia dela vai lá e bate na porta da casa dela e fala, tá na hora de você, passou da hora de você ser mãe. E aí ela olha pra vida dela e ela não casou, ela não tem um parceiro, ela ainda tá longe, né, de estabelecer um relacionamento pessoal, e ela chegou nos seus 35 anos, que a biologia fala, olha, passou da hora de ter filho. E aí começa a trazer os problemas dela de saúde emocional, ansiedade, frustração, sentimento de abandono, eu não sou amada, ninguém me quer, e aí ela se fere, sabe como? Se entregando para qualquer tipo de relacionamento, para qualquer tipo de homem, porque ela precisa, né, dar um jeito na vida pessoal dela que ainda não aconteceu. A aula de segunda-feira, que foi a aula do episódio 1, a gente fala dos setênios. Então essa mulher, né, pula as fases, ela pula a ordem da vida. E aí ela fere todo o sistema dela. Então, a solução, né? Vamos pensar em solução. Já que eu pulei todas as minhas fases, então é tarde demais? Claro que não. Não é tarde demais, mas você precisa entrar no movimento de olhar para si. De olhar para si e trazer, né, esse entendimento de você com você, quem eu sou. De verdade, né? Então, a solução ela é compreender quais os seus poderes multidimensionais que você precisa acessar, né? E saiba, você tem direito a isso, você pode acessar, é o seu direito divino de acessar os seus poderes multidimensionais.
tem que alinhar, né? A gente tem que identificar a dor, o problema, qual é a fase que eu me encontro hoje. Então, aquela pirâmide de Maslow que eu trouxe aqui, você consegue identificar qual é o pilar da sua pirâmide que você estagnou, que você parou. Percebeu aquilo, você vai saber que você precisa resolver aquilo para ir para o próximo nível. E como é direito divino nós termos uma vida plena, realizada, feliz, equilibrada, acessar a abundância, acessar a prosperidade, né? Para que tudo isso aconteça, a gente precisa, através da expansão de consciência. O que é expansão de consciência, né? Eu preciso estar atenta aos meus movimentos. Eu preciso estar atenta, eu preciso sair do automático. Tudo que eu fizer, todas as escolhas que eu fizer, todos os passos que eu der, todas as minhas ações, eu preciso ter consciência disso. É isso que chama expansão da consciência, tá? E aí você vai conseguir dar um salto e mudar de fase, né? Se você cuida da família muito bem, você trabalha, você exerce até desenvolve um trabalho que é satisfatório para você, que te realiza financeiramente, né? Mas você precisa olhar para você. O que mais você pode melhorar na sua vida? Porque a sua vida não é só o seu trabalho, não é só o seu marido, não é só a família, não é só filhos, tá? Então, esse salto de consciência vai fazer você mudar de fase. Então, vamos pensar, você agora, você pode escolher viver a sua melhor fase e de verdade transbordar a vida com mais alegria e facilidade. Ah, Wanda, mas como é que eu faço isso? Primeiro você tem que entender que você pode. Isso é possível, né? Nós trabalhamos na expansão de consciência muitas técnicas e ferramentas que vêm fazer para nós a limpeza a nível inconsciente das dores, dos traumas, para que você consiga levar uma vida, né, com menos desgaste e com maior potencial realizador. Eu acredito fortemente que chegou o seu momento aqui de olhar para isso, para olhar para essas questões, né? Então, cada uma dessas lives, dessa série que eu estou trazendo, serão 7, anota aí, tem o objetivo de ajudar você. Se você se permitir, se você aceitar, se você disser sim para você, né? E que talvez, né, você já tenha até tido essa noção de que você está bem no seu trabalho, ou então você está bem no patrimônio. Provavelmente você já pode estar se sentindo assim, eu estou bem no meu casamento, né? Já tenha filhos. Talvez você agora também, assim, já acumula, assim, milhares de certificados. Você reconhece que você é uma potência, que você tem qualidades, né? Que você consegue realizar muitas coisas. Agora você precisa entender, né? Em qual etapa da sua vida está travada? Qual etapa da sua vida que você gostaria de mudar e melhorar? Aonde que você está presa, né? E você poder sair desse lugar, sair dessa prisão, porque é uma prisão, tá? Crenças limitantes é uma prisão que não nos deixa evoluir. Então, olha só, eu quero, né, falar que quero reforçar que nós somos seres multidimensionais. Nós somos seres mentais, físicos e espirituais. Não tem como a gente separar. Viver na dualidade que todo mundo vive. O que é dualidade? Se eu frequento a igreja católica, é proibido, por exemplo, eu ir em outra casa espiritual, outra casa religiosa. Quem disse? São crenças. Se a gente começa a viver a separação, a gente nunca vai conseguir viver a unicidade, né? A unicidade, a grandeza que te pertence, a unicidade que todos nós estamos conectados. Não tem separação. E eu quero falar com você também, né, sobre o DNA.
Não sei se você já ouviu falar que o DNA ele tem 12 camadas de profundidade e interdimensionalidade. Nós somos multidimensionais. Você quer queira ou você não. Somos sim, né, seres mentais, mas sobretudo espiritual. Eu tô repetindo, frisando isso aqui para você não esquecer. Então hoje eu quero falar com você assim da primeira camada de DNA. Bora entrar na solução da sua questão. O que é a primeira camada de DNA? O que significa? Significa retorno ao DNA de origem. Tá? Então, eu mostrarei aqui para você rapidamente a geometria sagrada para você enxergar, conhecer. Eu vou explicar um pouquinho dela e o que ela faz por você quando ela é ativada. Então, eu vou trazer para você a imagem, tá? Do DNA aqui. Vamos lá. Onde que está essa imagem? Tô buscando aqui pra vocês, tá? Acho que eu só vou conseguir transmitir ela aqui pelo YouTube, gente. Que ela tá aqui na minha máquina. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Se você tiver a oportunidade de entrar aqui no YouTube, você vai enxergar essa camada. Camada do DNA. A primeira, nós vamos falar hoje da primeira. Isso. Eu coloquei no YouTube aqui, tá? Não sei se vai... Se você conseguir facilmente acessar o YouTube, você vai enxergar a imagem da primeira camada. Tá uma imagem tripla, tá? São 3, camada 1, 2 e 3, mas hoje em específico eu vou falar só da camada 1 para você. Eu vou explicar para você o que é, né? Essa camada. Explicar para você quando ela é ativada no seu sistema, o que acontece, né? Porque essa geometria, esse desenho que você está enxergando, tá? A imagem está sendo transmitida aqui pelo YouTube, tá, gente? Então, essa imagem que ela transfere para nós, né? Ela é uma geometria sagrada e ela tem uma frequência elevadíssima de cura. Chama o primeiro DNA, tá? Que é a primeira camada do DNA. E aí, como que ela funciona, né? Aplicada a todos os problemas, né, que necessitam de cura do corpo físico, ela trabalha junto com a camada biológica. Então, os cientistas já, né, já trouxe para nós, desde muito tempo, que nós temos a camada biológica no DNA e a camada emocional. Isso é o que nós conhecemos. E eu vou trazer para você, nessa sequência de 7 episódios, todas as 12 camadas, que são os nossos 12 poderes multidimensionais, que você pode mudar a sua vida através delas, tá? Então, ela trabalha junto com a biologia, é uma geometria mestra, e ela leva, né, a limpeza do nosso DNA, nos levando para o nosso DNA de origem. O que é o DNA de origem? O DNA de origem do Criador. Nós não somos filhos, imagem e semelhança do Criador? Então, e por que a gente não é perfeito como Ele? Porque nós temos milhares de dores, sombras, problemas no nosso subconsciente, né, que criaram milhares de imperfeições em nós. Então, o fato da gente escolher, né, evoluir espiritualmente, nós estamos fazendo o quê? Melhorando o nosso ser. Quando a gente ativa a camada 1 do DNA, que no caso ela é bloqueada para a maioria das pessoas, o que acontece? Ela trabalha junto com a biologia, tá? E ela faz você ir de encontro com o seu DNA de origem. Então, percebe que essa geometria ela é dividida em casas, várias partezinhas. Para quem está acompanhando pelo YouTube, consegue enxergar comigo aqui a imagem desse DNA. Ela é dividida em várias casas, né? Onde esse número de casas representa estabilização da energia do DNA, que significa o quê? Vai trazer flexibilidade e vai fazer a nossa ascensão. Isso é maravilhoso, gente, porque nós somos tão intransigentes, nós somos tão endurecidos, né? E essa
geometria mestra, né? Que ela emite uma frequência elevadíssima através de uma reprogramação mental. Ela vai nos ajudar na transmutação de todas as nossas imperfeições, inclusive das nossas doenças e predisposições lá genéticas da família. Então, hoje, né, você pode ter recebido assim péssimos estímulos desde da sua infância, né? Vinda, por exemplo, do ambiente que você vive, que eu gosto de falar da ambiência. Às vezes o seu ambiente é tóxico demais, né? E você também vem trazendo, né, poucos cuidados fisiológicos. Você não tem olhado para você não tem cuidado do seu corpo. E isso vai levar o seu corpo a adoecer em algum momento. E o que acontece? O corpo ele vai somatizar sempre as dores da alma. Então, a alma primeiro, tá? De tudo, ela vem, adoece, depois passa um tempo, adoece a matéria. Em última instância, a matéria que vai ficar adoecida. O que quer dizer? Né? Que antes de você ficar doente, a tua alma já adoeceu faz tempo. Ó. Dores, traumas, medos, vivências, experiências, tá? E essa camada, ela faz a limpeza de tudo isso, né? Por que a alma, né, adoece? Primeiro, adoece porque nós sentimos. Tudo aquilo que nós sentimos, né, passa para a nossa essência. Passa lá para o nosso íntimo e fica lá registrado na nossa alma. E depois de um tempo, né, os problemas vão passando para o nosso corpo físico. Passa pelo nosso corpo mental, porque a gente fica lá remoendo as tretas, tudo que a gente vive, os problemas. Passa pelo emocional, que adoece, deixa a gente com ansiedade, depressão, síndrome de pânico. As dores, preocupações vão tomando tanta força dentro de nós que vai adoecendo tudo de modo geral, né? E a sua alma também adoece antes de qualquer coisa. Você pode achar que a sua matéria, não, a sua alma adoece, tá? Então, vira um círculo, né, vicioso. Vira um círculo, né, que vai, um vai impactando no outro, assim, ó, vai adoecendo. Mas se você, né, der um bom alimento para o teu corpo, para a tua alma, que também recebe fluido vital, você mantém a sua saúde mental, sua saúde física, sua saúde espiritual, energética. A gente precisa pensar nisso. Não dá pra gente viver só na materialidade sem cuidar de todo esse contexto, né? Nós precisamos de estar sempre absorvendo uma vibração elevada, fluido vital, para que a gente tenha equilíbrio em todas as partes da nossa vida, né? Todas as partes do nosso ser, vamos dizer assim. Bom, e aí, quando você, né, maltrata algum aspecto da sua sobrevivência? Hoje a gente está falando sobre ciclos da sobrevivência. Quando você se maltrata, né? Por exemplo, como fumar, como beber em excesso, sua alma também sofre as consequências disso. Então, todos os excessos que você traz para a tua matéria, você está desrespeitando você como um templo. Você é um templo sagrado, né? Então, em se falando do DNA, né? Esses 3% do DNA biológico e emocional, né? Que é visível e é comprovado pelos cientistas, o que acontece? Se a gente não cuida dessas duas partes, né? Vai adoecer o nosso corpo a partir, né, de acordo com o estilo de vida que nós levamos. E todas as outras nossas potencialidades, né, interdimensionais, que eu estou trazendo aqui, elas estão bloqueadas. A camada 1 continua, né, aqui no nosso contexto de hoje, ela faz parte das 12 camadas de DNA que está bloqueada em você e na maioria das pessoas, tá? De modo geral. Essas camadas, elas vão abrindo naturalmente. Está havendo muitas canalizações, né, ao redor do mundo inteiro, trazendo que, né, o DNA, né, que as 12 camadas do DNA, eles vão abrindo naturalmente à medida que você vai evoluindo. Mas, em paralelo,
né, através dessas canalizações, estão trazendo ferramentas quânticas e pleiadianas para que a gente possa entrar, né, nesse movimento evolutivo, escolher evoluir e trazer essa abertura das camadas a partir de uma decisão sua, tá? Então vamos lá. Agora que você já entendeu, né, que você deve buscar o seu lugar ao sol. Você deve sim, tá? Sair desse nível de sobrevivente que você está hoje, lá na escala de Maslow. Pode ser que você esteja na base, né? Sobrevivendo, né? E você precisa ativar o seu poder multidimensional. Que poder é esse? É o que eu trouxe agora. A camada 1 é o poder multidimensional, tá? E você vindo, né, ativar essa camada, você vai dar um salto quântico, tá? Um salto em direção a conectar-se com o seu potencial, com as suas realizações, né, com o seu processo evolutivo. Esse é o primeiro passo para você se tornar protagonista da sua vida com propósito, mulher. Então a gente precisa, tá? Isso já é de muito tempo, mas eu vou reforçar. A gente precisa amar o nosso corpo como um templo sagrado, como um templo divino, como a casa do Espírito Santo que habita em você. Você precisa ter esse auto-amor, esse autocuidado com você. Então, a sua matéria é um templo sagrado que você tem que cuidar, né? Claro, sem excessos e sem apegos, né? Você precisa amar a sua saúde, por mais que ela tenha suas fragilidades. Colocar amorosidade sobre você vai trazer um registro celular para você de autocuidado, autoamor. E do contrário também, se você sente raiva, ódio, você está impregnando as suas células com essas emoções tóxicas. Você está registrando, você está criando, né, o seu programa mental negativo que em breve vai virar doença. Então, sua imagem também. Você tem amado a sua imagem? Mas eu não estou falando dessa imagem que talvez você esteja construindo aí, né, em clínicas de estética, imagem construindo na academia, e que tá tudo bem. A gente gosta, nós mulheres, empoderadas, nós gostamos de nos olhar no espelho e sentir bem com a imagem que a gente está olhando. Nada de errado você cuidar, né? Mas quando eu falo ame a sua imagem, eu estou dizendo aquela lá do seu íntimo que reflete a sua luz, tá? Aprenda a amar a alimentação, né? Quando você olha para a sua alimentação com os olhares, né, não de fome, com olhar de gula, que aquilo você está comendo para matar a sua fome, não é sobre isso. Amar a alimentação enxergando que ali tem um fluido da vida, né? Que ao passo que você comece a olhar o alimento como um nutriente do que vai te elevar tanto quanto a saúde, mas a sua vibração, a vibração do seu ser como um todo, você está olhando a alimentação, né, com amorosidade, vai trazer isso para você como fluido vital. Todos os alimentos têm fluido vital, né? Tem energia para nos mantermos aptos para a rotina do dia a dia. E se você olhar tudo isso que eu acabei de falar aqui com amor, você vai se permitir se curar. Você vai se permitir repousar, sem precisar dos remédios aí que você está tomando agora, dos relaxantes, dos, né, ansiolíticos, o apoio do remédio que te tira da ansiedade. Tudo isso que eu estou falando, né? Nada mais, nada menos do que um detox para ativar o seu poder multidimensional. Então, olha só, rainha. Após essas 7 lives, tá? Você vai ter total clareza sobre todas as camadas do seu poder multidimensional. E todas as transformações, né, que você vem buscando, que você esteja agora precisando, vai acontecer até o final dessas 7 lives, desses 7 episódios. Pode acreditar, que você vai entender com clareza o que é que está acontecendo com você agora
o que está de errado e o que é preciso para ajustar. Eu afirmo para você assim com precisão que essa transformação vai acontecer. E vai ser assim no seu mais íntimo, no íntimo do seu ser, não vai ser de fora para dentro, né? E se de alguma maneira, tá, já está acontecendo alguma mudança na sua vida, se já começou a acontecer desde o primeiro episódio, né, nós estamos no segundo da nossa série, se aconteceu alguma mudança, alguma transformação, alguma mudança de mentalidade, o que for, né? Comenta comigo aqui, traz para mim nos comentários, tanto agora que a gente está transmitindo ao vivo, mas também que você possa rever todo esse conteúdo lá no Instagram, aqui no Instagram, né? Aqui no YouTube. Deixa seu comentário para eu acompanhar a sua transformação. Combinado? Bom, é o seguinte, até a próxima live. E eu vou trazer para vocês, né, no próximo contexto, sobre o segundo poder multidimensional, que se trata da segunda camada do seu DNA cósmico. Ela se trata sobre os equilíbrios das emoções e a relação, né, dela com a segunda camada dos níveis neurológicos. Então eu vou relacionar a segunda camada do DNA cósmico, que é o equilíbrio das emoções, com o segundo nível da PNL, tá bom? E aí vai te trazer mais clareza, mais salto quântico. Gente, obrigada. Uau, mais de 1h30 de live, batemos a última. Muito conteúdo precioso aqui para vocês. Gratidão por você ter estado aqui comigo, tá? Até esse momento. Muito obrigada pela presença e eu te espero na sexta-feira, às 19h19, aqui no YouTube. Até! Obrigada a você aqui do Instagram, gratidão pela sua presença e até sexta-feira.